Resposta à luta de classes. Como que a gente vai responder à luta de classes sem colocar na mesa o que causou a luta de classes? E aí, a gente volta para o começo dessa encíclica, que é causas do conflito. Em todo caso, estamos persuadidos e todos concordam nisso, de que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. O século passado destruiu, sem as substituir por coisa alguma, as corporações antigas, as corporações de ofício, que eram para eles uma proteção, eram protossindicatos. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. A usura voraz veio a agravar ainda mais o mal, condenada muitas vezes pelo julgamento da igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isso deve acrescentar-se o monopólio do trabalho e dos papéis de crédito, que se tornaram o quinhão de um pequeno número de ricos e de opulentos, que impõe assim um jugo quase servil à imensa multidão dos proletários. Aqui que ele está falando que esse turbilhão de revoluções aqui, ó, o século passado destruiu sem substituir por coisa alguma as corporações de ofício. O século passado representado em quê? Na Revolução Liberal, no cercamento, na definição moderna de propriedade privada, na lógica de que, através do racionalismo, você não tem responsabilidade social com o próximo, que você não tem que ver Deus no próximo. Esse foi o impacto do liberalismo e da dinâmica de ascensão do capitalismo. As bases para o capitalismo usurário, do capitalismo liberal, foi a desumanização, foi o apagamento de Deus da equação social e econômica. Isso aqui não tem como desassociar do pensamento de figuras como Ludwig von Mises. Não tem como. Então vamos lá, o que causou os males do comunismo? As revoluções liberais. O capitalismo criou as condições para que o mundo caísse de bandeja no colo dos comunistas. Foi as revoluções liberais que desgraçaram a vida dos trabalhadores. Até então a gente tinha as corporações de ofício, no modelo medieval, que não detinha a dinâmica capitalista da especulação, da produção em massa e afins. Vamos lá. Fazendo um jabá aqui, vamos lá, deixa eu me preparar aqui. Eu preciso abrir aqui o site da Legião Anchieta. Até caí no artigo do... Olha que irônico, caí no artigo do Gabriel Wilson aqui, mas não é isso que eu quero mostrar não. Eu tô com um livro aqui em mãos, Para a Ordem Nova. Tá aqui, ó, Editora Flâmula. Você pode adquirir Para a Ordem Nova no site da Legião, legiãoanchieta.com.br. Tá aqui, ó, R$60, frete grátis. Na minha mão aqui. Seguinte, nesse livro aqui a gente tem o livro do Arlindo, Para a Ordem Nova, e também tem um pequeno compêndiozinho no final, que é um artigo do Arlindo também, que se chama O Problema Operário e a Justiça Social. O livro Para a Ordem Nova, ele é especificamente comentando encíclicas papais, não só do Leão XIII, tá? São um conjunto de encíclicas. Mas o que eu quero ler aqui com vocês, é quem está falando sobre as origens da desgraça, né? Como que o liberalismo e o capitalismo triunfou nos espólios da cristandade. Eu quero ler aqui o comecinho, na segunda folha aqui, ó. Quem tem a edição pode acompanhar comigo aqui, ó, na página 105. Aqui, ó. Eu vou ler o... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu vou ler o 8º parágrafo de 1. Caráter do problema operário. Beleza? Vamos lá. E assim começou o neopaganismo no mundo. Foram levadas a ferro e fogo aos países vizinhos da França a liberdade, igualdade e fraternidade do paganismo. Proclamou-se a liberdade do operário. Decretou-se a extinção das corporações de ofício, não por causa da deficiência técnica da adaptação à idade nova que se inaugurara com as terras novas entradas no mercado da civilização e do comércio ocidental.
e com o advento da máquina. Vamos lá. Decretou-se a extinção das corporações de ofício irrisoriamente em nome do direito de liberdade dos trabalhadores. E, paradoxalmente, se é que vale o conceito no caso, começou a escravidão dos operários à burguesia, à máquina e muito vez ao desemprego, à míngua do salário e à miséria simplesmente passou a ser mercadoria o antigo produtor dela. Exceto de trabalhadores com salário miserável, desemprego, fome e até morte. Em todo caso, subalimentação. Olha que irônico, né? Os liberais diziam assim, ó, tô te libertando das amarras, desses pelegos aí, dessas corporações de ofício que estão te protegendo. Esquece isso, você é livre. Você vai negociar direto com o seu patrão. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Ficaram os pobres operários indivíduos sem apoio, comendo apenas liberdade, sem trabalho, sem garantia de espécie alguma, sem segurança, explorados e mal pagos. Foram igualmente lançados ao mercado do trabalho, de salário infamemente exíguo, as mulheres e as crianças. Aliaram-se à revolução e à máquina para a desgraça dos obreiros. Nas fábricas de tecidos de algodão, trabalhavam as crianças de 12 a 16 horas. Um momento. Tá aqui. 12 a 16 horas por dia. A miúde começavam a trabalhar na idade de 6 ou 7 anos. Tinham de ser surradas para se manterem acordadas no trabalho. Apesar disso, muitas não conseguiram manter-se despertas e rolaram pela maquinaria, sendo mutiladas ou mortas. Os pais tinham de tolerar tais atrocidades contra os filhos, pois estavam também em situação desesperada. A despeito de tudo, impedidos estavam de se unirem para a própria defesa. Era proibida, em nome do direito novo liberal, qualquer associação operária que contrariava os sagrados direitos à liberdade do ilustre cidadão soberano. Soberanos teóricos em política, escravos de fato na economia. E assim viviam os pobres na ilusão, sem se poderem explicar a grande e incompreensível tragédia da soberania adquirida em 1789, data justamente em que tudo lhes foi tirado em nome da liberdade. O problema operário de Arlindo Veiga dos Santos. Eis aqui o que pariu o comunismo. E é por isso que nasceu a Rerum Novarum. Essa era a condição do trabalhador. É isso que o liberalismo, o livre mercado, criou para o trabalhador. É isso que afastar o peleguismo das corporações de ofício ajudou o trabalhador não mais medieval, né, mas que ainda estavam nas suas corporações oriundas do medievo.